Você que tem o sonho de ser policial militar, a grande oportunidade chegou. Após a formação da segunda turma da Polícia Militar, um novo concurso vai acontecer e o Tiradentes vai formar uma preparação do zero para o novo concurso da Polícia Militar. O Tiradentes está oferecendo 70% de desconto nessa nova aprovação, nesse novo curso que vai lhe aprovar para a Polícia Militar por 12 vezes de R$ 28,81. Se você tem o sonho, até aceita fazer outros concursos, mas o sonho mesmo é ser policial militar, não perde essa oportunidade, cara. Se você começar a se preparar agora, com antecipação, com certeza você vai conseguir a tão sonhada aprovação na Polícia Militar. Então clica aqui embaixo, segue algum link aí que vai estar na tela para você ser aprovado na Polícia Militar. Sonho é inegociável, somente por 12 vezes de R$ 28,81. É menos que um cafezinho por dia, então você vai ser aprovado se vir estudar com a gente. Vem logo! Fala moçada, beleza? Professor Victor Matheus, vamos começar aqui nosso módulo de Direito Penal Militar. Direito Penal Militar esse que teve uma grande alteração agora nos anos de 2023, 2024, então é importante você ficar ligado nessas alterações. Essas alterações foram mais atualizações com o novo ordenamento jurídico brasileiro. Na verdade é uma adequação, se eu puder colocar assim. Código Penal Militar, moçada, é de 1940 e o Código Penal Militar é meio esquecido pelo Poder Legislativo, ele não tem tanta alteração. Então é importante você entender que quando essas alterações acontecem, elas são bem pontuais, elas tendem a ser cobradas em prova. Por quê? Porque é novo material, matéria-prima para questões, é basicamente isso. Então essas alterações elas têm que ser levadas bem a sério para o seu concurso que está estudando, beleza? Então fica ligado nisso aí. Outro ponto. Direito penal militar, ele guarda uma identidade muito grande com o direito penal comum. Isso é importante você perceber. Ele tem uma excelente identidade, é muito parecido com o direito penal comum. Mas uma coisa que você deve perceber, existem diferenças. Na verdade, eu acho que 30% deve ser diferente em relação ao direito penal comum. O que é que você deve analisar? Tudo que for diferente, você tem que estar ligado, você tem que estar atento. Por quê, professor? Porque isso com certeza deve ser cobrado na sua prova, beleza? Então não se esqueçam disso aí, fiquem ligados nesse ponto que a gente vai trazer para vocês, tranquilo? E sem mais perder tempo, bora analisar o nosso material aqui. Olha o que ele fala no artigo 1º do nosso Código Penal Militar. Presta atenção. Não há crime sem lei anterior que a defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso aqui, cara, nada mais é que o chamado princípio da legalidade. Professor, igualzinho o Código Penal Militar, aliás, o Código Penal Comum, né? Exatamente. Isso aqui é um ponto bem interessante, não tem tanta diferença não. Quando ele fala, não há crime sem lei anterior que a defina, basicamente ele está trazendo para a gente o chamado princípio da anterioridade da lei penal. Isso quer dizer o quê? Primeiro você cria o crime, para depois você punir alguém. Por exemplo, só de maneira bem breve, já que isso aqui é bem estudado já no Constitucional e no Direito Penal Comum. Se hoje eu matar uma pessoa, eu vou ser punido. Por quê? Porque tem uma lei que prevê anteriormente ao fato que eu pratiquei, que aquilo é crime. Agora vamos supor, sei lá, nos anos 2000 a.C., não tinha Código Penal. O cara matou alguém. No outro dia foi criada a lei punindo o crime de homicídio. Rapaz, esse cara não vai ser punido. Por quê? Porque quando ele praticou o fato, era antes da lei. Então, a lei só pune fatos posteriores à sua criação, até porque é injusto, né? Como é que eu vou punir o cara se nem tem lei que proíbe aquela conduta? Então, o princípio da anterioridade, vocês já estudam no direito constitucional, não vamos se ater tanto a isso, tranquilo? Nem pena sem prévia cominação legal. Aqui é o princípio do devido processo legal. O direito penal militar não muda em relação a isso. Só vai ser punida se realmente tiver um processo legal em que ela vai ter ampla defesa contraditória, apresentar testemunha, apresentar provas. Basicamente isso não tem tanta diferença, tranquilo? Artigo 2, a lei supressiva de incriminação. Olha o que ele vai falar pra gente no artigo 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Detalhe importante, ó. Essa legislação, ela foi alterada em 2023. E olha o que é que ele traz para a gente. Aqui é o chamado abolitio criminis. Professor, o que é que foi alterado nesse artigo 2, na chamada lei supressiva de incriminação? Basicamente ele está trazendo para a gente o seguinte, ó. Se por acaso vier uma lei posterior que ela de algum motivo revogar essa lei anterior, ele fala que os efeitos penais, eles vão ser abolidos.
Professor, o que é que seria na prática isso aí? Vamos analisar um pouquinho comigo aqui, para você entender basicamente o que é que ele quer dizer. Presta atenção, ó, presta atenção. Vamos supor que o cara cometeu um crime de homicídio. Fato. Beleza. Ele vai ter uma pena, sei lá, tá cumprindo uma pena de 20 anos. Isso aqui é o chamado efeito de natureza penal. Ele está cumprindo a penazinha dele de 20 anos, presta atenção. Só que esse crime de homicídio, ele também pode gerar os chamados efeitos extrapenais. Professor, o que é que seriam esses efeitos extrapenais? Por exemplo, uma indenização. Uma indenização. Professor, que indenização seria essa? Cara, eu matei um familiar teu. Se eu matei um familiar teu, às vezes o cara tem que pagar pensão para os filhos, algo nesse sentido. Professor, o que é que o abolitio criminis ele vai mexer? Ele vai mexer nisso aqui, ó. No efeito de natureza penal. É isso que o abolitio crimini vai mexer. Os efeitos extrapenais, eles são mantidos. Por quê, professor? Porque isso aqui são efeitos de natureza civil. Então, o detalhe é basicamente esse. O que é que você deve analisar? Cara, o abolitio criminis, ele só vai mexer nos efeitos de natureza penal. Ele não vai mexer nos efeitos civis. Por que efeitos civis, efeitos extrapenais? Aí seriam outras legislações que iriam abordar, tranquilo? Então, não esqueça, ó, a lei supressiva de incriminação, ela é uma lei condenatória que cessa os efeitos de natureza penal. Não importa se a sentença ela já transitou em julgado, não importa se já transitou em julgado, vai mexer com os efeitos penais. Então, se o cara está preso, ele vai ser solto. Se por acaso ele já está respondendo o processo vai acabar, mas os efeitos civis eles vão permanecer. Essa lei supressiva de incriminação é chamada de abolitio criminis, é só um novo nome que é dado pelo direito penal militar. Tranquilo? Parágrafo 1º. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente aplica-se retroativamente ainda quando já tenha sobrevido sentença condenatória. Isso aqui vocês também estudam no direito constitucional, que é a chamada retroatividade de lei benéfica, que não tem muito que a gente pontuar. Básico, isso que você já estuda na legislação penal comum ou então no direito constitucional. O direito constitucional fala disso aqui. Raciocínio é simples. Vamos supor que o cara comete um crime que é punido com a lei A. E essa lei A prevê uma pena de prisão. Aí o cara foi preso, tá cumprindo a pena, tá tudo de boa, tranquilo. Tá boa não, né, que ele tá preso, mas tá lá cumprindo a pena. Aí o que acontece? Depois o Congresso Nacional cria uma nova lei, que é a chamada Lei B, e essa Lei B, ela muda a pena daquele crime. Ela retira a pena de prisão e agora diz que aquele crime que o cara cometeu é punido só com a pena de multa. O que é que vai acontecer? É melhor tu ser preso ou tu pagar a multa, professor? É melhor pagar a multa, né? Cara, se é melhor você pagar somente uma multa, o que é que vai acontecer com essa lei que foi criada? Ela vai retroagir e ela vai se aplicar no seu caso, porque ela é benéfica. Contrário disso é a chamada novatio legis maléfica, ou basicamente uma lei nova que ela é maléfica para o réu. Vamos supor que fosse o contrário. Quando você foi punido, era uma pena de multa, e depois essa lei mudou, veio uma nova lei e prevê uma pena de prisão. É pior a prisão. Então essa nova lei ela vai retroagir? Claro que não, né, cara? Porque vai ser maléfica para o réu. Não esqueçam disso aí. Também vocês estudam isso no direito constitucional. Bora focar nas diferenças. Parágrafo 2º. Para se reconhecer qual lei é favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto das suas normas aplicáveis ao fato. Isso aqui nada mais é, moçada, que a proibição, isso aqui é importante, viu? Da combinação de leis. É a mesma coisa o cara que quer ficar conciliando edital diferente. Cara, não. Escolha o seu, se abraça com o seu problema. É a mesma coisa aqui. Se eu tenho uma lei A e a lei B,
Ah, mas eu quero pegar só o artigo 1º da lei A, pegar o artigo 2 da lei B. Não, meu filho, aí você já está ferindo o princípio da legalidade. Uma lei, quando ela é criada, moçada, ela é criada por inteira, ela não é criada por partes. Você não pode pegar uma parte de uma lei, uma parte de outra e criar uma anomalia jurídica, sei lá, um Frankenstein de uma legislação. Isso não existe, meu amigo. Você tem que se apegar a que for melhor para você. Você vai olhar a lei no contexto inteiro, a legislação inteirinha, e você vai entender qual vai ser a melhor para vocês. Então, cara, quando você vai avaliar qual é a lei melhor, a lei mais benéfica, se é a anterior ou a posterior para você aplicar no seu caso, você vai se apegar a uma delas. Você não vai ficar criando uma nova lei, pegando o artigo de uma, o inciso de outra, um verbo de outra. Isso não existe, cara. Você vai entender qual é a melhor para você e vai se apegar a ela. Então é proibida a combinação de leis. Antigamente o próprio STF já dizia isso, nem tinha previsão em legislações. Mas o Código Penal Militar já prevê na lei, dizendo que é proibida a combinação, você deve, basicamente, se apegar a uma delas. Se por acaso ele perguntar para vocês, é porque isso vai ferir o princípio da legalidade. Quando se cria uma lei, é ela por inteira e não por partes, tranquilo? Bem simples essa parte aqui. Esse artigo 3, o Congresso Nacional, ele perdeu uma grande chance de alterá-lo. Era para ter alterado. Esse artigo 3, ele é de fato inconstitucional, mas eu vou explicar para vocês de novo aqui, ele entender como é que vocês devem abordar na sua prova. Bora analisar comigo aqui, ó. Presta atenção. As medidas de segurança. Professor, o que é que seriam essas medidas de segurança? Essas medidas de segurança, elas são aplicadas aos inimputáveis. As pessoas que por algum motivo ela tem algum tipo de deficiência. Não é o menor de idade, é o inimputável por doença. Lembrando que essas medidas de segurança, elas também podem ser aplicadas em alguns casos a militares que não são militares inimputáveis ou até mesmo civis, mas a gente vai tratar aqui só para os inimputáveis. Por exemplo, uma internação, um tratamento ambulatorial, porque o cara é doido e não pode ser preso, tem que ser feita outra coisa com ele, como um tratamento. Olha o que ele traz para a gente. Regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Essa é a regra. Essa é a regra. Prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente na execução. Aqui há a exceção. Como assim, professor? Pega a visão. Pega a visão. Vamos supor o seguinte, ó. Presta atenção. Vamos supor que o cara pegou uma medida de segurança, vou colocar aqui MS. E ele, na época que ele teve a sentença, ele tinha a chamada Lei A. Era uma lei que previa a sentença dele de medida de segurança, uma internação, por exemplo. Basicamente isso. Só que às vezes a pessoa demora para executar. Por quê, professor? Às vezes o cara, sei lá, pede um tempo para ajustar a vida antes de começar a executar aquela medida de segurança. Aí vamos supor que na época que ele começou a executar, foi criada uma lei B que alterou essa medida de segurança que era aplicada a ele. Nesse caso, o que é que vai acontecer? É simples. Qual é a regra geral do direito penal? Qual é a regra geral? Aplica-se a lei posterior retroativamente se ela for benéfica. A regra basicamente é essa. Só que para a medida de segurança é um pouco diferente, de acordo com o Código Penal Militar. Eles falam que será aplicada a lei da execução na hora que ele for executar. Então, qual é o detalhe? Vamos supor o seguinte. Na hora que o cara foi punido com a medida de segurança, era uma lei A na época da sentença. Quando ele foi executar, não foi criada nenhuma nova lei. E aí, professor, o que é que vai acontecer? Continua a lei da época da sentença, porque na época da execução não tinha mudado nada, continuava a lei da época da sentença. Então, entenda uma coisa, a regra aplica-se à lei da época da sentença. Na hora que ele foi sentenciado, condenado, é aquela lei ali. Se por acaso, na hora que ele foi executar, que ele foi cumprir a medida de segurança, se por acaso for criada uma nova lei, aí vai ser essa que vai ser aplicada. Mas não esqueça, na sentença tinha uma lei, que era a lei A. Aquela lei vai seguir o caminho dela e vai sendo aplicada ao caso. Só vai mudar
se na época da sentença, aliás, na época da execução, desculpa, for criada uma nova lei. Então, regra geral, época da sentença. Se por acaso tiver uma nova lei na época da execução, aí se aplica a lei da época da execução. Professor, e se não tiver lei na época da execução? Aí não se aplica ela, porque não existe. Então, vai ser aplicada a lei da época da sentença. Só que tem um problema. Se essa lei da época da execução, ela for maléfica, aí tem um problema. Porque, nesse caso aqui, seria uma situação de retroatividade de uma lei maléfica, que a própria Constituição Federal, ela proíbe. Mas não esqueçam, o Código Penal Militar, ele é anterior à Constituição Federal, então ele não se adequou à Constituição Federal. Traduzindo, se por acaso essa lei posterior ela for maléfica, na prática, ela não se aplica. Na prática, eu estou falando na prática. Por quê, professor? Porque não pode a retroatividade de uma lei maléfica. Um exemplo prático. Na época da sentença, era 10 meses de internação. Na época que ele foi executar, aumentou para 2 anos, 24 meses. É pior, né, não? Na época da execução. Então, ela não vai retroagir na prática. Na teoria, meu amigo, aplica-se a letra da lei. Na teoria, para a prova de vocês. O que é que a teoria diz? Meu amigo, se for uma nova lei na época da execução, ela retroage e acabou. É isso que diz a época da legislação do Código Penal Militar. Mas não esqueça, cara, isso aqui só se aplica para medida de segurança. Só se aplica para medida de segurança. Professor, como é que eu faço na hora da prova? Eu disse para a galera, em alguns concursos que eu dei aula, e dizia, cara, a maioria das questões, elas cobram letra de lei. Cobram letra de lei, nesse artigo. Então, CESP e outras bancas, VUNESP, IDECAN, FGV, na prova, elas cobraram letra de lei. Por exemplo, esse artigo ele caiu numa prova que eu dei aula, que foi a PMCE de 2021. E eu dizia, cara, Polícia Militar do Estado do Ceará, 2021, se por acaso esse artigo que não foi recepcionado, ele não está valendo na prática, mas se ele cair na prova de vocês, como ele não foi revogado, trate como letra da lei. Então, eu digo a mesma coisa. Se por acaso vier letra de lei, apesar dele não ser válido na prática, use ele, porque ele pode cair na sua prova letra de lei e é assim que ele deve ser tratado, tranquilo? Mas não esqueçam que, de acordo com a Constituição Federal, a doutrina diz que esse artigo não foi recepcionado pela nova Constituição, tranquilo? Não esqueçam disso aí. Beleza? Suave aí, né? Artigo 4, idêntico ao Código Penal Comum, idêntico, por isso a gente não vai perder tanto tempo com ele. Olha o que é que ele fala. A lei excepcional ou lei temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que é que ele quer dizer com a gente com isso aí, moçada? Ó, pega a visão, ó. O que é que seria, professor? A chamada lei temporária. A lei temporária nada mais é que é uma lei que ela foi criada já com data de início e fim. Ela já tem a data de início e a data de fim. A lei excepcional, ela foi criada para situações excepcionais. Traduzindo, a partir do momento que a situação excepcional acaba, a lei também, vou botar aqui resumir, viu? Óbvio que é para escrever o também completo, né? Também acaba. Isso aqui é para lhe ajudar na hora de escrever. O que é que eu quero dizer para vocês? Ó, presta atenção. Lei temporária, ela já tem data de início e data de fim. Um exemplo claro dessa lei temporária seria a Lei da Copa, de 2014 no Brasil. Ela já tinha data de início e data de fim. Tinham crimes previstos nela, infrações administrativas, mas só se aplicava para fatos que eram praticados naquele período de tempo. Um exemplo, 30 de junho a 30 de julho. Se o cara, sei lá, esculhambar o Neymar naquele período, ele vai ser preso. Óbvio que não tinha esse crime, mas eu estou criando. Nesse caso, nesse 30 de junho a 30 de julho, se o cara praticar esse fato nesse período, ele está lascado. Não pode esculhambar o Neymar nesse período.
Professor, dia 1º de agosto, o que acontece? A lei já foi revogada, ela morreu, ela não vale mais. Quer dizer que dia 1º de agosto eu posso esculhambar o Neymar? Dependendo do que você falar, você pode. No jogo você não tem problema nenhum, não. Pode ser injúria, difamação, mas você poderia, teoricamente, esculhambá-lo nesse período. Então, nesse caso, moçada, a lei temporária e a lei excepcional, elas só se aplicam naquele período da sua vigência. O que é que seria a diferença para a lei excepcional? Ela tem data de início, ela tem data de começo, mas ela não tem data de final. Ela só vai acabar quando a situação excepcional também acabar. Um exemplo. Lei na época de guerra. Professor, quanto tempo durar a guerra? Não sei. Até o Brasil perder, até o Brasil ganhar, até declarar paz, não sei. Quanto tempo ela vai durar? Rapaz, ela vai acabar um dia, mas é a vida toda, mas ela vai durar por tempo indeterminado. Então, a lei excepcional ela vai durar temporariamente, mas ela vai ter uma data indefinida de fim, porque quando acabar a guerra, ela também acaba. Não tem data exata, mas a gente sabe que um dia vai acabar. Então, a lei excepcional, ela tem data de começo e a data de fim vai ser quando acabar a situação excepcional. É a mesma coisa. Se o cara pratica um fato durante a vigência da lei excepcional, ele está lascado, ele vai responder por aquela infração penal. Então, qual é o detalhe? Está aqui o período da lei. Está aqui o período da lei. De uma lei, sei lá, temporária. Se por acaso o cara praticar um fato que é considerado crime por essa lei, durante a sua vigência, ele está lascado. Por quê, professor? Porque por mais que ela já tenha sido revogada, ele pode ser responsabilizado. Então, o que o cara pensa? Ah, meu filho, eu cometi o crime no dia, sei lá, 15 de julho, ainda no período da Copa, 15 de julho, mas já está, sei lá, em setembro, já está em dezembro. Essa lei já foi, não importa. Por quê? Porque você praticou o fato durante o período de vigência da lei. Por mais que ela já tenha sido revogada, o que se considera era a data que você praticou aquele fato. Se você praticou o fato durante a vigência da lei, você vai responder por ela, beleza? Não esqueçam disso aí. Isso aqui é chamado de ultraatividade, beleza? Ultraatividade, que é quando a lei continua valendo, mesmo que ela já tenha sido revogada. Idêntico ao Código Penal comum também, beleza? Próxima aula a gente continua com o artigo 5º do Código Penal Militar, que é muito, mas muito importante, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Você que tem o sonho de ser policial militar, a grande oportunidade chegou. Após a formação da segunda turma da Polícia Militar, um novo concurso vai acontecer e o Tiradentes vai formar uma preparação do zero para o novo concurso da Polícia Militar. O Tiradentes está oferecendo 70% de desconto nessa nova aprovação, nesse novo curso que vai lhe aprovar para a Polícia Militar por 12 vezes de R$ 28,81. Se você tem um sonho, até aceita fazer outros concursos, mas o sonho mesmo é ser policial militar, não perde essa oportunidade, cara. Se você começar a se preparar agora, com antecipação, com certeza você vai conseguir a tão sonhada aprovação na Polícia Militar. Então clica aqui embaixo, segue algum link aí que vai estar na tela para você ser aprovado na Polícia Militar. Sonho é inegociável, somente por 12 vezes de R$ 28,81. É menos que um cafezinho por dia, então você vai ser aprovado se vir estudar com a gente. Vem logo!